Bora lá, vamos desvendar de uma vez por todas um dos maiores mistérios do mundo digital, né? O tal do algoritmo do Instagram. Se prepara, porque a ideia aqui é mudar completamente o jeito que a gente olha para essa plataforma. Sabe aquela sensação de que a gente está postando um conteúdo super legal e parece que ninguém tá vendo? Pois é, muita gente passa por isso. Mas e se o problema não for o algoritmo? E se for o jeito que a gente está lidando com ele? A resposta, olha, pode estar numa virada de chave bem simples. E a chave está toda nessa frase do Rafael Kiso. Pensa só, o Instagram não é uma vitrine de loja, é uma rede social. Parece óbvio, né? Mas não é. A plataforma recompensa a interação, conversa. Quando a gente para de tratar o perfil como uma vitrine e começa a tratar como uma mesa de bar, uma roda de conversa, aí tudo muda. É o comecinho para construir uma comunidade de verdade e não só ficar correndo atrás de view. Beleza, então vamos mergulhar nisso. O primeiro segredo é entender que o algoritmo, ele não é um robô malvado. Pensa nele como um espelho do nosso comportamento. Ele não tem opinião própria, sabe? Ele não decide, isso é bom ou isso é ruim. Ele só reflete o que as pessoas já estão dizendo que é interessante. Tá, e como é que a gente conversa com esse espelho, então? Qual é a língua que ele fala? É simples, tempo. O tempo é a moeda de troca mais valiosa no Instagram. Quanto mais tempo uma pessoa fica ali, vidrada no seu conteúdo, mais o Instagram entende o recado e, basicamente, grita para o resto da rede: opa, pessoal, dá uma olhada nisso aqui que é bom. E falando em tempo, aqui vai o primeiro número mágico, 15 segundos. Para um reel ter chance de ir além da nossa bolha, ele precisa segurar a atenção das pessoas, em média, por pelo menos 15 segundos. É tipo o primeiro teste, o primeiro filtro de qualidade. Passou dos 15 segundos? Beleza. O próximo sinal que o algoritmo procura é esse aqui, 6%. Ele quer ver uma taxa de curtidas de, no mínimo, 6% em relação ao número de pessoas que viram o post. É como se fosse o aplauso da plateia, sabe? É a confirmação de que o conteúdo não só foi visto, mas que ele conectou. E agora, o sinal máximo. A prova de fogo. Uma taxa de compartilhamento de 3%. Pensa bem, quando alguém compartilha uma coisa, essa pessoa está colocando a própria reputação em jogo. Ela está dizendo para os amigos: gente, para tudo e olha isso aqui. Para o algoritmo, nossa, não existe carimbo de aprovação maior do que esse. Então, guardem bem esses números. 15 segundos de retenção, 6% de likes e 3% de compartilhamentos. Esses são os alvos. É tipo a combinação do cofre para destravar um alcance muito maior. Bater essas metas significa que a gente está finalmente falando a língua do algoritmo. Beleza, isso nos leva direto para o segundo segredo, que é sobre entrar na conversa. O nosso conteúdo tem que fazer uma de duas coisas. Ou ele entra numa conversa que já está rolando, ou ele começa uma do zero. Porque se ele for só um anúncio, uma propaganda, ele vira o quê? Uma interrupção. E, fala a verdade, a gente já está craque em ignorar interrupções, né? E a parte boa é que não precisa ficar adivinhando que conversas são essas. Existem ferramentas que são literalmente um mapa do tesouro. Elas mostram exatamente o que as pessoas estão buscando, o que está em alta, sobre o que elas querem falar. É só ir lá e pescar as ideias. Agora o terceiro segredo, que para mim é um dos mais importantes. A gente vive num feed infinito, né? A gente rola, rola, rola. Como é que um conteúdo consegue se destacar no meio disso tudo? Como ele vira algo memorável e não só mais uma coisa descartável? A resposta é conexão. Conexão humana. E a gente tem que ser rápido. Olha que loucura esse dado. 1,7 segundos. Essa é a nossa capacidade média de atenção no Instagram. Menos que a de um peixinho dourado. É sério. Nesse piscar de olhos, o nosso cérebro tem que decidir se vale a pena parar de rolar o feed ou não. E o que faz o cérebro parar? A diferença é da água para o vinho. De um lado, a gente tem conteúdo com rosto, com gente de verdade, que cria uma ponte, uma conexão. Do outro, imagem de banco, texto promocional, algo frio e impessoal. A regra é clara. Pessoas se conectam com pessoas, não com logotipos. Por isso que um rosto autêntico, é o maior ativo que se pode ter. E não é achismo, não. Os números estão aí para provar. Um conteúdo feito por um cliente real, alguém que usou e gostou, é, pasmem, 8,7 vezes mais influente na hora da compra do que o post de um macro-influenciador pago. E por quê? Simples. Autenticidade. A confiança que um cliente de verdade passa, isso não tem preço. Ok. A teoria está entendida, a filosofia está clara.
Mas e na prática? Como a gente organiza tudo isso? Bora montar um plano de ação? Pensa nessa jornada de 5 passos como um mapa estratégico mesmo. Com ele, a gente para de postar coisa aleatória e começa a guiar as pessoas passo a passo. Desde o primeiro contato, aquele oi inicial, até elas se tornarem as maiores fãs, as maiores defensoras da marca. Tá, mas onde a gente coloca a maior parte da nossa energia? A resposta está bem no começo. A maior fatia do bolo tem que ir para essas 2 primeiras etapas: descoberta e consideração. É aqui que a gente atrai gente nova e, mais importante, constrói a confiança. É a base que sustenta todo o resto do processo. No fim do dia, a grande verdade é essa. Não tem mágica, não tem truque, não tem hack secreto para vencer o Instagram. O que existe é a lógica. A lógica da conexão humana, a lógica do comportamento das pessoas. Então a pergunta que fica é: o próximo post vai ser memorável ou vai ser só mais um na multidão descartável? A resposta a gente já sabe, não está em tentar agradar um código de computador. Está em se conectar de verdade com quem está do outro lado da tela. Porque é essa conexão que transforma um número de seguidores em uma comunidade.